Meus irmãos, hoje estamos já aí finalizando a nossa série. Você que está acompanhando, você sempre é muito bem-vindo aqui nesse espaço nosso, através da transmissão, mas também, a hora que puder, você esteja aqui conosco também para cultuar o Senhor com a gente. Se você pode vir a esta casa, se não, procure uma igreja mais perto, para que você possa adorar o Senhor também. Estamos encerrando hoje uma boa caminhada, né? Uma boa caminhada, a caminhada pelo livro de Neemias. Abra a sua Bíblia, por favor, comigo, e hoje estaremos fechando. Alguém me disse outro dia, pastor, você vai fechar com chave de ouro? Eu falei assim, sim, vou fechar com chave de ouro, só que a chave de ouro não é minha, mas já está aqui na escritura, né? O texto é de ouro. Eu vou fazer o possível para não dificultar você entender a leitura do texto. E a gente vai então acompanhar. E eu faço questão, por mais que seja um texto um pouco longo, que a gente possa ler esse texto, tá? E eu digo para os irmãos, eu tenho aprendido muito, muito com Neemias, mas não apenas com Neemias. Eu tenho aprendido nesses textos muito com o povo de Israel. Neemias é um homem, parece que fora da curva, né? É um homem extraordinário. O povo de Israel é igual eu e você mesmo. Volta e meia Deus tem que estar falando de novo, né? Mas eu espero que você possa caminhar e aprender. Se você deseja depois ainda não assistir as demais mensagens, pode, quem sabe, fazer um planejamento para que você possa acompanhar todas elas, rever, na verdade, ou aqueles que não assistiram poderão assistir. E antes da leitura do texto, uma coisa interessante que nós olhamos no texto, no livro de Neemias, é que Deus, Ele demonstra a sua fidelidade no cuidado e proteção com o seu povo. Nós encontramos isso de forma muito clara no livro de Neemias, onde Deus sustenta esse povo por meio de uma liderança extremamente qualificada, que é Neemias, um homem piedoso, um homem que se colocou diante de Deus para ser instrumento de Deus, portanto, no cuidado com este povo. Então, Neemias, ele tem quando a gente começa o livro, só apenas uma pincelada aqui importante para nós, no começo do seu livro, nós vamos ver o registro de que Neemias, ele percebe a condição do povo pelas informações que o seu irmão lhe traz, e ele então começa a orar e colocar diante de Deus para buscar as alternativas que Deus pudesse trazer ao seu coração, daquilo que ele deveria fazer então para atender às necessidades do seu povo. E Neemias então é esse instrumento de Deus que vai trabalhar então na restauração dos muros de Jerusalém, restaurando de fato todo aquele aspecto físico que precisava para dar segurança a este povo. E depois, a partir do capítulo 8, nós vamos perceber que o Senhor agora, Ele vai trabalhar no cuidado de fato com o povo, com a cidade do Senhor, e é isso que nós encontramos. E agora tem algo mais a ser feito, que é o capítulo 13, e eu quero convidar você a perceber isso, e a gente poder ler esse texto de forma responsiva. E então eu queria que você me ajudasse, portanto, nessa leitura. Então, Neemias, capítulo 13, todo o capítulo. Então, observemos, eu iniciarei a leitura. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto.
E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio, ou nos pátios da casa de Deus. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias o sacerdote, Zadok o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam os lagares no sábado e traziam trigo que carregavam sobre si jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Vi também naqueles dias
que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Dar-vos-íamos vós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o vosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Senhor Deus, nós continuamos na tua dependência e desejamos que o Espírito Santo do Senhor, que é o que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça do Senhor, cumprida em Cristo Jesus, que convence o homem de que há um juízo, seja o Espírito Santo do Senhor a nos assistir, para mostrar os nossos erros, para nos ensinar o caminho da correção, e assim, ó Deus, podermos ser crentes mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, além de uma reforma física que Neemias fez, havia uma reforma espiritual que Neemias precisava continuar batendo nessa tecla, como Deus faz conosco também. Neemias cumpriu um primeiro mandato em Jerusalém. Neemias volta para o seu posto e ele tem então um tempo de retorno ao trabalho, os relatórios que foi dado então ao rei Artaxerxes de como estava então o desenvolvimento da administração na cidade de Jerusalém. E quando ele volta, então ele percebe o quanto o povo tinha, na verdade, desviado dos caminhos do Senhor. E precisava, então, chamar agora esse povo de volta aos caminhos do Senhor, para que esse povo pudesse olhar para os desafios que Deus tinha para eles e, portanto, ter uma vida que demonstrasse um compromisso com esse Deus numa vida de santidade. E eu quero, então, compartilhar, você pode acompanhar aí no seu boletim, no verso, as ênfases que daremos então na nossa mensagem, dentro do tema, comprometido com a santidade. Comprometido com a santidade. E o primeiro exemplo que nos dá aqui é o próprio Neemias, comprometido com a santidade de sua vida diante de Deus. E então ele inicia este capítulo, lembrando então, que este compromisso com a santidade, primeiramente, precisava ser em relação ao mundo, em relação aonde o povo, então, convivia, com quem ele se relacionava. E você percebe que o texto, você voltando aí, então, nos 3 primeiros versículos, você vai ver que o texto nos diz que eles leram a lei de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas, eles não deveriam
fazer parte da congregação do povo de Deus. Quem eram os amonitas? Quem eram os moabitas? Os amonitas e os moabitas eram os descendentes de Ló, daquele relacionamento incestuoso de suas filhas com Ló, e então nasce Amon e Benjamim. Então vem as duas nações, os amonitas e os moabitas. E a história vai nos mostrar que Balaque agora era um rei de Moabe, e ele contrata Balaão para que Balaão pudesse então amaldiçoar o povo de Deus, porque ele estava temendo em relação a este povo. E naquela luta de Balaão em relação à ordem que Balaque tinha dito, querendo lhe conferir dinheiro para que ele pudesse assim o fazer, e nós olhamos para o texto e vemos que ao invés de amaldiçoar, disse Balaão a Balaque: como posso amaldiçoar aquele povo a quem Deus já abençoou? Como eu posso amaldiçoar aquele povo a quem Deus já abençoou? Mas Balaque foi quem então levou este povo, o povo de Israel, a prostituir contra Deus, e portanto caindo para a idolatria. E foi um povo que também não socorreu ao povo de Deus quando eles saíam do Egito. Lhes negaram água e pão, e desta forma o Senhor amaldiçoou esse povo, diz: vocês não fazem parte deste povo. E a ordem do Senhor era que o seu povo então não se contaminasse com esse povo. É o que nós encontramos, por exemplo, lá em Levítico capítulo 20, versículo 7, e que este povo então não seria povo do Senhor. Lembrando o que o próprio apóstolo Pedro depois vai nos informar, que esse povo, o Israel de Deus, é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, a santidade é, na verdade, o resultado de um compromisso que nós temos com a palavra, e a gente percebe isso, que o grande líder Neemias é aquele que mantém o seu foco naquilo que Deus de fato estabeleceu para ele. À medida que ele lê a palavra, ele sabe daquilo que ele precisa fazer. Então, não era uma deliberação humana dizer que então os amonitas e os moabitas não faziam parte, mas era o que estava prescrito já na lei de Moisés, e que na verdade estava sendo ali descumprido pelo povo de Israel mais uma vez. Então o Senhor já havia excluído os moabitas e os amonitas da congregação de Israel. Só que o povo de Deus, mais uma vez, ele nega esse aspecto da promessa. E aqui o texto vai lembrar-lhes e informar-lhes que esta atitude deles era uma atitude de deixar esse povo consigo, era a desobediência à palavra do Senhor. Mas algo que nos chama a atenção no versículo 3, é que o povo ouvindo a lei, então eles tomaram uma decisão: apartam de Israel os elementos mistos, os moabitas e os amonitas, portanto que não faziam parte deste povo. E a gente vai perceber depois, posteriormente, quando nós inclusive lemos aqui a partir do versículo 23, o que isso trouxe como consequência para esse povo na formação das suas famílias. E eu quero já de imediato lembrar para a gente aqui, irmãos, em relação ao mundo, eu preciso lembrar: eu não posso me misturar. De fato, não que eu saia do mundo, mas para que eu não abrace aquilo que na verdade não tem um compromisso com o Senhor Deus, que é o Deus a quem nós confessamos. E é interessante, quando nós olhamos para a história, esse povo de Israel, já 300 anos antes, eles já tinham, na verdade, pecado. E eu quero trazer aqui, já neste primeiro aspecto, algumas aplicações para nós. Quando olhamos para essa realidade, é encorajador nós sabermos que, na verdade, os nossos irmãos do passado enfrentaram problemas idênticos aos nossos, as mesmas lutas que nós temos cada dia, às vezes de cometer o mesmo pecado, e é isso que aconteceu ali, mais uma vez, tá? Então o fato de nós lutarmos contra o pecado, como diz certo autor,
ele disse que é porque Deus não nos entregou para o pecado, pelo contrário, nos dá condição de nós superarmos e vencermos essas tentações, mesmo em momentos mais complexos, como aconteceu ali. Então, Deus continua convencendo e mostrando a cada um de nós o caminho do arrependimento. Este é o meu caminho. E quando isso nos incomoda, é exatamente porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai mostrar assim, olha, esse é o caminho errado. Não é esse o caminho. Eu quero homens e mulheres que temam a mim. E, portanto, cuidado com essas associações, né? Outra verdade que eu queria lembrar para nós aqui no início é que, quem sabe, não seja o pecado das nossas vidas, aquilo que temos feito quantas vezes contra a nossa família, nossos filhos, esposa, enfim, e eu preciso trazê-los de volta para fazer parte do povo do Senhor e amar o Senhor sobre todas as coisas, não se misturando com aquilo que porventura denigre a imagem do Senhor. Que nós sejamos, na verdade, encorajados, meus irmãos, pela evidência da graça de Deus, nos impulsionando constantemente a nos arrependermos quando nós falhamos, quando nós, por alguma ação, misturamos com o mundo, com o mundanismo, com aquilo que não pertence ao Senhor, com aqueles que, na verdade, não temem ao Senhor. Compromisso com a santidade. Deus quer isso, primeiramente em relação ao mundo. Segundo, a partir do versículo 4, tá? Em relação à casa de Deus. Em relação à casa de Deus, como é que Deus deseja que nós tenhamos um compromisso com a santidade em relação à sua casa? E é isso que Neemias trabalha aqui. Você percebe que o texto fala, o versículo 4 vai dizer assim, olha, ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem era esse Eliasibe? Eliasibe era um sacerdote. Ele que era o responsável por administrar esses depósitos da casa do Senhor, um certo, como fosse um administrador financeiro que pudesse cuidar também dessas questões da casa do Senhor. E ele então se aparenta com Tobias. Quem que é o Tobias? Nós já ouvimos a respeito dele aqui em Neemias. Neemias já fez referência a ele. Tobias era um amonita. E não apenas isso. Na verdade, Tobias era um inimigo declarado do povo de Deus. Quantas vezes tentou tirar, então, Neemias do seu foco, tentando, então, desta forma, tirar do propósito de restaurar os muros de Jerusalém e, desta forma, restaurar posteriormente o culto. Então, Tobias trabalha isso e, portanto, ele é um inimigo declarado do povo de Deus. E é interessante que, quando nós olhamos, então, aqui, essa mistura que acaba acontecendo por desobediência, vem trazer um problema também para a casa do Senhor. E é interessante, quando nós olhamos no capítulo 10 de Neemias, lá no versículo 39, o povo tinha dito assim, não, nós vamos cuidar disso, pode deixar com a gente, que a gente vai manter a postura nossa quanto ao cuidado com as coisas do Senhor, da sua casa. Olha o versículo 39 do capítulo 10, que diz o seguinte, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel, dos filhos de Levi, devem trazer ofertas de cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Havia uma promessa de que isso seria feito, e mais uma vez, o povo então quebra os princípios do Senhor. Deus havia movido o coração de Ciro, para que Ciro pudesse, então, desta forma, tomar iniciativa
para que aqueles que estavam dispersos pudessem voltar e restaurar então Jerusalém. E um dos propósitos que está no texto era exatamente reconstruir a casa de Jerusalém, conforme Esdras capítulo 1, versículo 2. E ali seriam levadas as ofertas para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, assim diz o texto. E isso era, na verdade, o tema central da restauração, cuidar dessas coisas do Senhor. Então, o espaço agora que deveria ser usado com a finalidade do templo, agora estava sendo a serviço do próprio inimigo. Era o lugar dos depósitos das coisas sagradas, como os dízimos, as ofertas, aquilo que serviria para a manutenção, então, da casa do Senhor, agora está na mão de um inimigo. E, portanto, diz a palavra do Senhor que estava profanando este lugar. E nem era o templo, na verdade, eram as dependências onde as coisas eram, então, guardadas. E quem estava morando ali, é como diz o ditado, é você colocar o cachorro para vigiar a linguiça, né? Muito bem, você põe o inimigo para vigiar aquele espaço. Olha só a que ponto chegaram. Então era um período muito difícil. Então, entre essa primeira vinda, a primeira administração de Neemias e a segunda, foi o período então que esse povo novamente cai neste pecado e o povo começa então a se desanimar. E o que acontece com isso? Como estava ali o espaço que deveria ser guardado dessas coisas? Estava agora o inimigo. Os sacerdotes, os levitas passaram a não receber o seu soldo, a sua côngrua, para que ele pudesse se manter. E o que eles tiveram que fazer? Foram embora para os seus sítios, buscar espaço para trabalhar, e desta forma, então, não tinha como cultuar ao Senhor, porque eram os homens responsáveis para além dos sacrifícios, para toda a administração, agora estavam de ir para trabalhar e não estavam mais realizando o culto e, portanto, a prejudicação, então, na adoração do Senhor. Então, não era apenas o espaço físico, mas prejudicando a adoração a Deus. Então, a adoração a Deus, como diz James Jr., a adoração a Deus cessou e o povo estava cuidando de si mesmos. A casa de Deus, então, foi, de certa forma, meio que abandonada. E Neemias é muito enfático no texto. No versículo 11 ele diz: eu repreendi os oficiais. Neemias estava ali como autoridade, ele tinha como exercer a sua autoridade, pois lhe foi dada a autoridade. E ele diz: eu repreendi os oficiais. Verso 17 ele diz, o que a gente vai ver depois: eu repreendi os nobres. Gente da alta. Neemias então lhes falou de forma muito dura. Verso 25 ele novamente repete: eu os repreendi, porque a casa de Deus estava sendo profanada. O espaço da casa de Deus, que daria condição para adoração, estava sendo ocupada por um inimigo de Israel. Queridos, eu queria trazer mais algumas aplicações aqui. Neemias ensina a sermos corajosos no trato dos desvios dos valores do rei. Eu preciso ter coragem de confrontar os desvios desses valores. E Neemias o faz isso. O seu amor por Deus, o zelo por Deus o faz tomar atitudes sérias em relação à casa do Senhor. Segundo, o zelo com a manutenção da casa de Deus e com o culto. O zelo com isso. E é interessante quando a gente olha o versículo 12, depois que ele vai trabalhar esta restauração, porque ele vai restaurar depois os levitas nos seus postos, e o verso 12 diz: então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Agora a coisa ia tomar a forma que deveria, voltar ao que era antes, ao que Deus havia proposto conforme a sua palavra. Irmãos, quando o pecado ele é confrontado, e os levitas são colocados nos seus postos, alguém
um certo autor diz que o reavivamento irrompe naquele lugar. O povo volta a adorar a Deus, o povo volta a servir a Deus, porque aqueles que ministravam no altar também tinham a sua manutenção, e o povo com fidelidade trazia aos tesouros da casa do Senhor. E é interessante quando nós olhamos isso, o texto diz que Neemias, ele não apenas deu ordem de despejo, a ideia que nos dá aqui é que ele tira isso e joga isso como se estivesse lançando alguma coisa fora. E é assim que ele faz para limpar a casa do Senhor. Expulsa Tobias. E diz aqui não é o seu lugar. Ele fica extremamente indignado. É isso que o versículo 8 nos mostra. E o texto é muito claro em dizer que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E expulsou e diz, agora vamos reformar, purificar tudo para voltar ao que era antes, ao que Deus estabeleceu na sua palavra. Meus irmãos, quando nós tomamos decisões fora da palavra, nós podemos estar fazendo isso por uma grande ação beneficente pela vida de alguém, mas eu posso estar contrariando totalmente a palavra do Senhor. Eu posso estar beneficiando um familiar, mas eu posso estar contrariando o meu Deus. E Neemias mostra que é muito sério. E isso trouxe sérios prejuízos para a adoração do povo do Senhor. Eu preciso observar o que envolve a casa do Senhor. Portanto, isso é um compromisso com a santidade, com o meu culto, com o meu relacionamento com Deus. Mas em terceiro lugar, eu preciso também observar o dia do Senhor. Então, meus irmãos, na verdade, o compromisso com a santidade precisa me conduzir ao cuidado com o dia da adoração, o dia do descanso. Só abrindo um parêntese, o texto quando fala de sábado não está falando de dia de semana, mas de um dia de descanso, portanto, que o povo tinha. Nós observamos o nosso dia de descanso no primeiro dia da semana, em função da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas o princípio, ele permanece, o princípio do sábado, portanto do sabate, do descanso. E esse é o princípio que nós estudamos, inclusive quando nós estudamos os 10 mandamentos, que foi uma das séries que nós estudamos este ano, falando sobre o 4º mandamento, e é interessante que é exatamente a quebra deste mandamento que acontece ali, e isso deixa Neemias extremamente indignado, e era preciso fazer uma reforma. Quando nós olhamos então lá para Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, vai dizer assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, é o suficiente, eu não preciso mais do que 6 dias, quando eu faço mais 6 dias é sinal de que eu já estou sendo ganancioso, amando o dinheiro, querendo, portanto, não parar um momento sequer, e o Senhor fala assim, olha, é dia de descanso, é dia de adoração. Mas ele diz assim, olha, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, ninguém. E ele diz, porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º ele descansou, e o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. O povo estava profanando o dia do Senhor. Você percebe que um abismo acaba chamando outro abismo. O povo começa a se misturar com os povos pagãos. Isso traz sérias consequências, porque isso torna o povo aparentado com aqueles que eram sacerdotes e trazem benefícios, e o inimigo entra para dentro da casa do Senhor. E prejudica exatamente o descanso do povo de Deus, a adoração do povo de Deus.
E o texto nos diz, no versículo 15, que Neemias diz: eu protestei, eu contendi com estes homens. Meus irmãos, Neemias, ele os chama para olhar para a condição do passado. Qual foi então a causa do cativeiro? Não foi porque nós quebramos os mandamentos do Senhor. E esse era um deles. Vocês estão cometendo a mesma coisa, profanando o dia do Senhor, o dia do descanso. Precisam lembrar disso. E olha o versículo 18, o que ele diz o texto: acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? O que nós estamos passando agora é fruto exatamente da desobediência quanto aos princípios do Senhor, da sua lei, e um deles, de fato, ele referia-se ao 4º mandamento. Então Neemias, ele estabelece mais uma vez os critérios para que esse dia pudesse ser guardado, o dia do descanso. E aqueles que insistiram, ele toma uma atitude mais dura. Olha o versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, portanto, na sexta-feira, veja o texto: ordenei que se fechassem. A partir de hoje não se abre mais depois que o sol se pôr. Essa foi a ordem de Neemias. E determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Após o povo descansar, após o povo adorar, após o povo cumprir o seu papel diante de Deus. E ele diz assim: às portas eu coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E o que aconteceu? Alguns negociantes e vendedores ainda pernoitaram ali, e Neemias foi mais duro ainda, mas 2 vezes, quer dizer, 2 finais de semana, pernoitaram para entrar para vender, ou tentando vender ali fora. Então o que Neemias fez? Ele diz: olha, se vocês passarem mais uma noite de frente do muro, eu vou tomar uma atitude mais severa. Eu vou tomar uma atitude mais severa com vocês. Versículo 21. E o texto diz: daí em diante não tornaram a vir no sábado, para respeitar de fato o dia de descanso do povo, e para não levar o povo a profanar mais o dia do Senhor. Meus irmãos, não era uma observação legalista, mas é para o bem do próprio povo. Tempo de descanso, tempo de adoração, tempo de ouvir a palavra, tempo para parar e meditar, tempo para cultuar, tempo para ficar com a família, tempo para lembrar do Deus que os tinha tirado do Egito. É preciso parar quantas vezes para isso? Os nossos tempos têm limites. E sabe, meus irmãos, quantos crentes têm profanado o dia do Senhor? Não tira o tempo para se descansar, não tira o tempo para adorar, não, é o dia que acha para fazer um monte de coisas, menos o dia da adoração, de ir para a casa do Senhor, trazer os filhos para adorar o Senhor, acha um monte de coisa para fazer, tem que fazer limpeza na casa, limpeza no quintal, tem que ir para não sei onde, para um balneário, é o dia do Senhor, é o dia da gente sentar, é o dia da gente crescer espiritualmente. Quantas vezes a igreja hoje tem profanado o dia do Senhor? E as consequências vêm, os nossos filhos vão perdendo o amor pela casa de Deus. Os nossos filhos não vivem a vida da igreja, porque as nossas coisas são mais importantes do que as coisas de Deus. Não se tem um tempo da leitura da Escritura. Nós precisamos priorizar a relação com o Deus Criador. E é isso que você encontra no início do capítulo 20 de Êxodo. Eu sou o Senhor Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Deus que resgatei vocês. Vocês são minha propriedade. E às vezes nós queremos agir como se nós fôssemos de nós mesmos.
o que a gente pode aplicar aqui na nossa vida? Exatamente isso. Como temos observado o dia de descanso, o dia do Senhor? Como temos feito? De repente você diga assim, pastor, é impossível a gente cumprir como a lei exige. Exatamente. Mas o que eu posso fazer por amor a este Cristo que morreu por mim, que pode cumprir todos esses mandamentos na sua íntegra por mim? Eu preciso, por amor, fazer o que eu puder. E eu sou beneficiado quando eu obedeço. Deus me abençoa como fruto da minha obediência também. Não obediência no sentido de ganhar favor para salvação. Não, não é isso. Salvação é plenamente graça, totalmente graça. Ninguém ganha favor diante de Deus, benefícios no sentido salvífico, mas no sentido de uma vida próspera, íntegra, de paz em casa, de desenvolver uma vida que glorifique a Deus, de uma convivência que honre o Senhor e de uma realização pessoal de poder servir e ter um relacionamento com Deus e com os irmãos. Precisamos disso. Neemias purificou o templo, restabeleceu o dia de descanso e o dia da adoração, mas agora precisava purificar o povo. Estava faltando alguma coisa ainda. Tinha alguma coisa mais que precisa faltar nesta santidade que haveria necessidade de trabalhar o povo, para que o povo pudesse ter um compromisso com a santificação da sua vida. E portanto, meus irmãos, em último lugar, eu preciso lembrar que o compromisso com a santidade, ela também está relacionado com o nosso casamento, com o nosso relacionamento conjugal, com os compromissos que no estabelecimento de uma família, na criação de uma família. Como lemos no início do capítulo 13, os amonitas e os moabitas começaram a fazer parte daquele povo e se misturar com aquele povo, e naturalmente os seus filhos foram casando com as mulheres amonitas e moabitas. E vem o grande problema. O Senhor havia dito que eles não poderiam se misturar. Não poderiam se misturar. E é uma lei de causa e efeito, na verdade. Quebrou-se um princípio, o povo começou a se misturar, naturalmente vieram os interesses pelo casamento com as suas filhas. Então a mistura com outros povos, consequentemente, os filhos já começavam a ser afetados. E uma das questões que estava em jogo, meus irmãos, era o consequente distanciamento da lei de Deus, uma vez que, na verdade, a língua hebraica, ou a língua que o povo falava com muito mais fluência, agora estava sendo abandonada, porque os filhos, diz o texto, que começaram a falar meio asdodistas, portanto não conheciam bem a lei. A lei do Senhor estava escrita em hebraico ou judaico, como o texto usa aqui, numa linguagem mais clara, e então os filhos agora, como é que eles iam ler, se eles não conheciam aquela língua? Então isso comprometeria a instrução e o ensino dos seus filhos, e ao passar uma geração, esses filhos teriam perdido o contato com a palavra, com a verdade que eles tinham na sua própria língua. E assim estariam afastando-se do Senhor. Meus irmãos, a promessa feita lá no capítulo 10, verso 30 de Neemias, o povo já tinha quebrado. E diz o texto, e eles disseram que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Verso 30 do capítulo 10. E aqui, Neemias precisa chamar a atenção, está vendo? Vocês disseram que não fariam isso, e estão fazendo. E vocês estão fazendo. Meus irmãos, o que nós observamos é que, na verdade, esses casamentos eram de fato casamentos mistos, e Neemias quer purificar o casamento deste povo e lembrar que eles não deveriam então agora dar as suas filhas aos filhos das nações pagãs ali do seu lado, sobretudo os moabitas e amonitas.
E é interessante quando nós olhamos esse princípio, ele continua no Novo Testamento, quando Paulo fala a respeito do casamento, lá em 1 Coríntios 7, verso 39, e ele fala quanto à questão do casamento, contudo que a pessoa pertença ao Senhor, portanto deveria ser alguém que defendesse a mesma aliança. É um grande problema não apenas para aquele que desobedece a Deus, mas para aquele que casa com alguém que tem uma fé diferente. Não tem como você caminhar na mesma direção com quem tem propósitos diferentes. Os propósitos espirituais precisam ser comuns, o Deus a ser adorado precisa ser o mesmo. Lembrando da declaração de Ruth para Noemi, o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E então nós conseguimos. E a palavra diz assim, como caminharão dois juntos se eles não estiverem acordados quanto a isso? Como é que eu adorarei a um Deus verdadeiro se o meu cônjuge não adora esse Deus verdadeiro? E Neemias então chama a atenção do povo mais uma vez. E Deus assim condena então o casamento misto. Não sou eu que estou dizendo não, é a Escritura que está dizendo aqui, né? Então, meus irmãos, algumas verdades precisamos lembrar aqui para a nossa aplicação também. Não podemos querer ser abençoados se deliberadamente nós resolvemos descumprir a palavra. Quando nós lemos Deuteronômio 28, 29, nós vamos ver ali, quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Deus tem bênçãos especiais em função da obediência que nós lhe prestamos. Segundo que o reino de Deus, ele sofre quando duas pessoas se unem sem a união de Cristo Jesus. O reino sofre. Mulheres sofrem. Homens sofrem. Filhos sofrem. Porque não servem ao mesmo Deus. Não falam a mesma língua. Não o vernáculo, não o português, mas a mesma língua espiritual. Não conseguem entender. E às vezes vira uma Babel, a própria casa. A igreja, nós, eu e você, nós somos a noiva do Cordeiro que é Cristo Jesus. E Ele não permite que nós contraiamos núpcias com outros deuses. Esse é o princípio da palavra. Isso que Deus quer de nós. Portanto, meus irmãos, o compromisso com a santidade precisa nos levar e observar como nós caminhamos nessas áreas. Como nós caminhamos em relação à convivência com as nações pagãs, com os povos pagãos. Na nossa relação, da nossa vida com Deus, com o templo, portanto, no nosso casamento. E então o texto vai finalizar dizendo, a partir do verso 30, disse Neemias, eu limpei-os, pois de toda estrangeirice, designei o serviço do sacerdote, dos levitas, cada um no seu mistério. Faz aqui um fechamento, uma conclusão disso, como também o fornecimento de lenha no templo, nos tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Senhor Deus, disse Neemias, para o meu bem. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu fiz isso, mas eu sou pecador também, eu preciso do Senhor. O Senhor não lembra só deles, não, lembra de mim também. Eu fiz tudo isso, mas eu preciso da tua misericórdia também. E é assim que Neemias vai fechando, então, aqui o seu livro, finalizando. Senhor, em tua bondade, não esqueça de mim, me ajude. Essa é uma oração que revela, na verdade, meus irmãos, uma dependência da necessidade da misericórdia de Deus. E Neemias, então, ele clama pela misericórdia. E por meio dela nós podemos, de fato, viver uma vida comprometido com a santidade. A Escritura diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Deus quer santificar o seu povo. Eu preciso observar a palavra. Deus quer cuidar dos meus relacionamentos. Eu preciso observar a palavra. Deus orienta a formação de excelentes famílias. Eu preciso observar a palavra. Eu preciso caminhar na palavra. E sabe, amados, só a graça de Deus pode nos fazer cumpridores da palavra por meio de Cristo, porque Cristo cumpriu perfeitamente
eu caminharei melhor na dependência de Cristo Jesus. Eu e você. Portanto, queridos, comprometa-se. Comprometa-se com uma vida de santidade e você vai experimentar o que Deus pode fazer na sua vida, na sua família e no reino de Deus. Pai, louvamos o teu nome. Seja engrandecido o teu nome. Senhor, desperta o nosso coração para um compromisso que revele, ó Deus, a prioridade do Senhor na nossa vida. Senhor, quando olhamos para todo o livro de Neemias, o propósito do Senhor por meio de Neemias, restaurando aquelas muralhas, restaurando o templo, restaurando, ó Deus, o culto, restaurando aquele povo, ó Deus, e é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, tornando um povo cada vez mais santificado para poder te servir. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor aplique isso ao nosso coração, não nos permita, ó Deus, profanar o teu dia, mas sermos zelosos na adoração, no nosso descanso, tirando de nós, ó Deus, a ganância pelo ter, para que não sacrifiquemos o dia do Senhor. Ó Deus, nos ajudando a desenvolver uma adoração com prazer, com alegria, para servir ao Senhor no teu dia. Livra-nos, ó Deus, de comprometer-nos com valores que não são valores do teu reino, com princípios que não são princípios da tua palavra. Ó Deus, na oração que o Senhor Jesus Cristo fez, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Deus, de cair nas ciladas do inimigo, mas nos faça, Deus, caminhar de cabeça erguida, olhando para Cristo Jesus, zelando, ó Deus, pelos compromissos que um dia nós firmamos e que temos estabelecido na tua palavra, é só nós revermos cada dia. Traga isso ao nosso coração, faze-nos, ó Deus, crentes melhores, por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, porventura, se pessoas nos ouvem que não têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, não entenderam o teu evangelho, Pai, nós oramos para que o Senhor lhes traga ao coração o entendimento de que os nossos pecados, eles só são redimidos em Cristo Jesus, aquele que nos torna possível uma adoração sincera, porque a tua palavra nos diz que nós só vamos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz ao Senhor. Portanto, Deus, que os nossos pecados sejam lançados diante do Senhor, para que o Senhor possa nos perdoar. E quantas vezes, ó Deus, nós temos falhado nessas questões, de muitas vezes, ó Deus, de ouvirmos valores do mundo, de negligenciarmos, ó Deus, o nosso culto à casa do Senhor, de quantas vezes, ó Deus, profanarmos a tua casa, quem sabe por alguma atitude nossa, de deixarmos ou impedirmos que pessoas adorem o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, abençoe aqueles, ó Deus, que têm orado e buscado do Senhor, ó Deus, um relacionamento, ó Deus, formando uma família, que possa, Deus, formar famílias que temam ao Senhor, jovens que temam ao Senhor, que tenham um propósito único de servir ao Senhor, e assim, ó Deus, possamos te servir, como família da aliança, como um povo escolhido, como um povo separado, não porque merece, mas por tua plena graça, por tua plena graça. Aplica isso ao nosso coração, Pai, e nos perdoe quantas vezes, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém.